Olá, muito bom dia, amadas do Clube da Bíblia. Que Deus abençoe essa quinta-feira, dia 17 de agosto. Que Deus abençoe o seu dia. E hoje nós vamos para a nossa leitura, né? Que nós já estamos aqui em Josué, capítulo 18. Tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações, que nós possamos estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto para ouvir a revelação do Espírito Santo de Deus nesse dia de hoje. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Pai, fala aos nossos corações. Eu te convido, Espírito Santo, para fazer parte da nossa leitura. Que o Senhor possa, Deus, trazer o entendimento, o discernimento para as nossas vidas. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, fala com cada uma de nós. Senhor, nos enche, Pai, com a tua presença, com a tua graça, com a tua unção, com a virtude do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz a revelação da tua palavra. Abra nossa mente, trabalha o nosso entendimento para que nós possamos compreender exatamente aquilo que o Senhor queira falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos para a nossa leitura. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações para revelar para nós. E hoje, Josué, capítulo de número 18, vamos lá? A divisão do restante da terra. 18, 18. Então, vamos marcar aqui. Olá, eu acho que a gente termina aí o livro de Josué ainda hoje. Glória! Glória a Deus, né? Então, vamos lá. Josué, capítulo 18. A divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando? Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: Vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué, ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. Território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron.
baixa, da montanha que fica de fronte de Bet-Horon no sul. A fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até Sopé da montanha que fica defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Hinom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até em Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gelilote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá e daí descia para Arabá. Depois ia à encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul, e essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefar, Amonai, Ofni e Gabe. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Biroté, Mispa, Quefira, Moza, Requém, Ispel, Tarala, Zelá, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Capítulo 19. As terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzã, Bet-Lebaiote e Saruém. Eram 13 cidades com os seus povoados. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com os seus povoados. E todos os povoados ao redor dessas cidades até Baalat-Bir, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá, as terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste. Chegava a Maralá, alcançava Dabesete e se estendia até o ribeiro próximo a Joquineão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado nascente em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste, até Gad-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estava Catate, Nalau, Siron
Idala e Belém. Eram 12 cidades com os seus povoados. Essas cidades, com os seus povoados, foram a herança de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afarraim, Sion, Anarate, Abite, Quizion, Ebes, Remete, Engani, Adá, Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Zazima, Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. As terras da tribo de Áser. Na quinta vez a sorte saiu para Áser. Clã por clã, seu território abrangia Elcate, Ali, Beten, Aczaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libnate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftael, e ia para o norte, para Bet-Emeque e Naiel, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até Sidom, a grande. Depois, a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava ao mar, na região de Axibe, uma Afeque e Reobe. Eram 22 cidades com os seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Aser, clã por clã. As terras da tribo de Naphtali, na sexta vez, as terras da tribo de Naphtali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef e do Carvalho de Zanim, passava por Adame Negueb e Jabneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Azonote, Tabor, e ia para o Coque, atingia Zebulon ao sul, Azer e o oeste do Jordão, a leste. A cidade fortificada era Zidim, Zir, Amate, Hakate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Razor, Iron, Migdael, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram uma herança da tribo de Naphtali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Balat, Jeude, Bene-Barak, Gat-Zimon, Mimarcom, Racon e a região situada de fronte de Job. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lesen, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lesen e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, José filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorte em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Eita glória! Capítulo 20. As cidades de refúgio.
Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entrarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, Kiriat Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Capítulo 21. Capítulo 21. As cidades dos levitas. As cidades dos levitas. Os chefes de família dos levitas, se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidade onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram a sua própria herança às seguintes cidades em suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Aser e Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebrom, com as suas pastagens ao redor nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados em torno das cidades foram dados a Calebe, filho de Jefoné, com a sua propriedade. Assim, aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna, Jate, Estermoa, Olon, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores.
Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam da cidade da tribo de Efraim, nos montes de Efraim, receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados dos homicídios, Gézer, Quibzaim e Bet-Horon, cada qual com os seus arredores, foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores, foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Tanaque e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores, foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio, para os acusados de homicídio e besterá, cada qual com os seus arredores, foram 2 cidades. Receberam da tribo de Sacar, Quizion, Daberat, Jarmute e Enganim, cada qual com os seus arredores, foram 4 cidades. E receberam da tribo de Aser, Misal, Abdon, Eucate e Reobe, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote, Dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joqueneão, Cartá, Dimná, Nalau, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote, Mafate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade refúgio dos acusados de homicídio, Manaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinham pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Olha isso, meninas. Eu grifei aqui no verso 44, grifa aí também, ó. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, né? Como tinha jurado seus antepassados, nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Glória a Deus, né? Capítulo 21, glória a Deus. Agora vamos entrar no capítulo 22. O regresso das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa,
para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, do outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que amem o Senhor, o seu Deus, ande em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera as terras em Bazã, e a outra metade da tribo de Josué deram terras do lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e de Gade, e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade, e a metade da tribo de Manassés disseram-lhe: Assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construirmos o nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecer holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: Que relação que vocês têm com o Senhor? Com o Deus de Israel? Homem de Ruben e de Gade, o Senhor fez o Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos:
Vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifício um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus que está diante do seu tabernáculo. Quando os sacerdotes Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben e de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis contra o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Capítulo de número 23, a despedida de Josué. Capítulo de número 23, a despedida de Josué. A despedida de Josué. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízos e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam, ó, gente, pode até grifar esse verso 6 aqui, viu? Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoque o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Pode grifar até aí. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000. Olha isso, gente. Glória a Deus. Um só de vocês faz fugir 1000. Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Olha, grifa aí, gente. Olha que forte isso aqui, né, gente? Olha que o Senhor, né? Que palavra maravilhosa que Josué dá como orientações, né? Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor. Será que nós estamos amando o Senhor com zelo? Oh, Jesus, nos ajude. Por isso, dediquem-se a amar o Senhor
o seu Deus, com zelo. Verso 12. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas tornarão armadilhas e laço para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu, se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que lhes deu. Olha isso, gente. Capítulo 24. A renovação da aliança em Siquém. Josué, capítulo de número 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles comparecerão diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates. Eu o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, dei-lhe Jacó e Esaú. E a Esaú dei os montes de Seir, mas a Jacó e a seus filhos descenderam para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com praga, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os construí diante de vocês, e vocês se apossarão da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez por vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus e os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês. Fiz com que os 2 reis amorreus não foram a espada e o arco que lhes deram vitória. Olha isso, gente. Entendam isso. Não foram. Pode grifar, gente. Pode grifar. Não foram o arco, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória.
Tem gente achando que é com as suas táticas humanas, com a sua oratória, com o seu... Não, gente. A vitória do povo de Deus, quem dá é Deus. Pode até usar arma, pode até usar espada, pode até usar, mas a vitória de nós que servimos ao Senhor vem do Senhor. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidade que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Ó, pode grifar isso daí. Deus não quer você pela metade, Deus quer você integral, tudo para Ele. Agora temam o Senhor e sirvam-no. Como que eu tenho que servir ao Senhor, Diana? Com integridade e fidelidade. Totalmente. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Oh, glória! Olha isso, gente, grifa, pode grifar, colocar purpurina, glitter, tudo aqui para chamar atenção. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha aqui que Josué disse, gente, isso aqui é muito forte. Será que você pode dizer aí, declara aí, escreve aí nos comentários. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. É uma decisão servir ao Senhor. Coloca aqui nos comentários. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Oh, glória! Verso 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Oh, glória! Josué disse ao povo: vocês não têm condição de servir ao Senhor. Ele é santo, Ele é Deus zeloso. Olha, gente, Deus é Deus. Vocês não têm, ó, verso 19, Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem ao Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Olha lá, tá vendo? O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Olha, servir ao Senhor é uma escolha, mas se servir, tem que servir de coração, de corpo, alma, espírito, com integridade, com fidelidade. Isso é uma escolha. Somos, responderam eles. Olha lá. Disse Josué: agora então, ó, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor e de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam essa pedra.
ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. A morte de Josué. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte, no monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra de Jacó, que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus! Cadê o seu glória a Deus? Dê glória a Deus aí bem alto, coloca nos comentários aí, ó. Nós concluímos a leitura de Josué. Louvado seja Deus, glória a 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 Deus. Que Deus seja louvado, né? Nós já estamos aí, ó, quase concluindo. Oh, meu Deus do céu, glória, oh, glória. Jesus já deu vitória. Que você possa glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandes no nosso meio, né? Louvado seja a Deus. Continuar, porque são 10, ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Glória a Deus. Vamos dar continuidade? Não, vamos ler Juízes amanhã, tá bom? Agora que a gente já começa um capítulo, um livro novo, né? Então, meninas, que Deus abençoe a sua vida. Que nessa quinta-feira o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações. Que nós possamos dizer, como Josué disse, né? Como Caleb disse aqui, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos abrir a nossa boca, tá? E falar como Josué. Eu falei Caleb, né? Não, foi Josué que disse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos profetizar essa verdade, declarar essa verdade e não abrir mão das verdades que vêm de Deus, não abrir mão de servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, não abrir mão de servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, porque Deus espera isso daqueles que o servem, daqueles que o buscam, né? Ele não vai aceitar dividir o nosso coração com o mundo, dividir os nossos prazeres com os prazeres dessa vida, não. O Senhor quer você por inteiro na presença dele e vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena se entregar ao Senhor na integridade, na total fidelidade, porque o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem recompensa para as nossas vidas e para a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia. E você que está aqui acompanhando no Clube da Bíblia, que você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreve agora aqui, ó. Se inscreve aqui embaixo, aperta o like, deixa aqui seus comentários, se você já tinha lido esse livro alguma vez, né? E quais fichas caíram aí para você, o que você achou desse livro de Josué, certo? O que mais chamou a sua atenção, coloca aqui nos comentários. Eu vou amar ler seu comentário, tá bom? Oremos ao Senhor.
Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por essa leitura de hoje, que o Teu Espírito Santo possa estar sempre conosco, Pai. Que a nossa mente, Senhor, possa ser transformada pelo poder da Tua palavra, que possamos ser renovadas a cada manhã, a cada dia, com a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajude a ser fiel a Ti, Senhor. Nos ajude a ser fiel e adorar a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Com integridade e fidelidade, que nós possamos estar 100% diante do Teu altar, te servindo e te adorando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Tchau, até amanhã.